primeiro dia oficial da temporada 2026 do Sport pareceu um dia sem amanhã, Cássio, porque na apresentação do executivo Ítalo Rodrigues e somando as notícias que foram vinculadas nos dias anteriores por vários veículos aqui do Recife, a gente viu uma linha adotada por essa nova gestão do esporte de realmente fazer um trabalho para enxugar a folha com a saída de jogadores que têm contrato com o esporte até o final de 2026 ou até mais do que isso. Parece fácil, parece simples. Talvez, aos olhos menos atentos de alguns torcedores, o esporte está fazendo o que deve ser feito. Tira da frente os jogadores que não interessam para o trabalho em 2026. E como é que se paga essa conta? São jogadores que, repito, têm contrato. A gente viu uma lista considerável sendo divulgada e nenhuma informação, Cássio, sobre como negociar essas saídas. Desde os estrangeiros, como Sérgio Oliveira, um jogador que tem um salário de 500 mil, fora outros ganhos, tá? E que tinha o poder da sua própria renovação de contrato, procurou o clube afirmando que exerceria, ou seja, o Sport tem um compromisso com ele, tá? De mais de 7 milhões de reais em 2026. O mesmo com João Silva, com os volantes Lucas Cal e Pedro Augusto, tá? Com Pablo. A gente vai trazer essa lista aqui e até tentar já apresentar um número do quanto o esporte economizou até agora com essa linha de trabalho, que, ok, enxuga automaticamente a folha, mas cria um passivo que pode se tornar mais um avalanche se aproximando do clube, da história do clube. Eu diria que o futuro próximo fica consideravelmente comprometido para se limpar o horizonte do futuro imediato, Cássio. Fred, a forma como o esporte está enxugando o elenco nessa largada, ainda que seja necessário, assim, é algo que a direção já havia sinalizado, que Ítalo Rodrigues foi contratado para isso, chega com a direção dele para isso. Mas, e ainda que a primeira coletiva dele tenha sido bastante sóbria, mas eu vou esperar se o esporte vai fazer isso, nós vamos, o nível de transparência do esporte alcançará isso, se o clube vai detalhar essa essas não apresentações, essas saídas. Porque isso que o esporte fez hoje, e aí eu tô falando aqui sem esse detalhe, já que o clube, eu imagino, espero que o clube faça isso, porque não é a primeira vez que isso acontece. E aí é simplesmente uma lembrança, a gente tem um pouco disso, é por isso que a gente tá aqui de vez em quando a gente traz tudo que a gente acompanhou na vida para contextualizar com situações, e essa não é uma situação nova. Acho que todas as vezes que eu vi algo do tipo, a conta foi muito alta, no mesmo, veja só, no mesmo nível que estava, assim. Ou seja, não estou dizendo exatamente, é só um exemplo, tá. Janeiro, beleza, vai enxugar folha. Fevereiro, ok. Março, abril, já não sei, assim, até que ponto, seja numa justiça, seja num bloqueio judicial, seja numa ação vencida, seja em qualquer situação do tipo, porque todas as vezes onde as saídas foram dessa forma, repito, da forma como o esporte trata alguns casos, a gente vai detalhar, não são todos os casos, mas alguns casos parecem, rescisões unilaterais, certo? Sim, Você entendeu dessa forma também, certo? exatamente. E é uma rescisão unilateral onde você não está pagando. Não é só que, porque detalhe, é do jogo, você tá rescinde, vai lá e paga e segue a vida. É uma rescisão unilateral onde você não está pagando o que você deve pagar quando está fazendo essa rescisão. Então, assim, o Sport está enxugando a folha para um período de 2026, mas pode estar contraindo uma bronca. Talvez seja, alguém pode dizer, pô, talvez seja a única solução. Assim, alguém talvez diga isso, não sei se é a única solução, mas talvez alguém diga isso. Mas se da forma mais fria possível o desenho tivesse sido esse, eu confesso que eu fiquei preocupado, porque tendo acesso, é contrato que vai até final de 26, é contrato que vai até final de 27. E os valores que o esporte tinha nesses contratos, que o esporte não aguenta pagar em 26, sem dúvida,
Mas se tá acontecendo dessa forma, Fred, toda vez ele fala, não, fez um acordo, daqui a pouco, ganhou na justiça 3 milhões, ganhou na justiça 4 milhões, ganhou na justiça 4 milhões e meio. A impressão que eu tenho é que em alguns meses vai acontecer tudo isso. Então, assim, é como se o Sport estivesse limpando a casa para aguentar alguns meses, tendo plena consciência que vai vir uma bola de neve por aí e tá apostando para, de repente, num futuro acesso, ganhar um caixa e paga isso. Mas isso é uma dedução a partir do que foi dito nesse primeiro momento. Tomara que o Sport sinalize, a nova gestão ela foi, entre outros aspectos, ela foi eleita a partir da transparência, Fred, que isso sinaliza da melhor forma, até para tranquilizar o torcedor, porque algum cara mais atento, veja, eu até vou até dizer uma coisa que eu falei para Fred antes de começar a gravação. Se o presidente fosse Yuri Romão, eu acho que era a mesma coisa, assim, tá em crise, manda e faz assim, a gente estaria dizendo aqui a mesma, cagou a gestão inteira e agora tá fazendo a mesma coisa. Assim, o que aconteceu nesse momento não foi uma solução de que, pô, agora tem gestão. Ó, é assim que se resolve. Não, a impressão que eu tenho é que é como se estivesse resolvendo a gestão anterior. Então, vou aguardar, mas a primeira sinalização da forma como o Sport está construindo seu novo elenco, eu confesso que eu fiquei bem preocupado. Deixa eu ler, tá, um pouco do que Ítalo Rodrigues falou na sua coletiva, para entender o que foi passado publicamente em relação a essas saídas, tá? Detalhe que Ítalo não confirma todos os nomes que foram noticiados pelos veículos de imprensa aqui do Recife, tá? A gente teve Globo, Rádio Jornal, NE45, foram pelo menos esses 3 aí que concentraram as principais informações sobre as saídas. Eu vou ler basicamente tudo que Ítalo falou dentro desse tema, tá? Ele diz o seguinte: primeiro eu vou te dizer que não há ninguém que a gente não quis contar, mas o Sport não tem a menor condição de pagar. Gostaria de começar 2026 com um time que terminou, com uma base de time muito maior, mas infelizmente isso não é possível. Primeira observação. Eu acho que isso aqui ele está falando discurso oficial. É claro que tiveram sim jogadores no plural que eles não querem contar por questões técnicas, tá? Então, essa primeira fala dele é uma fala oficial. Eu acho E que o faz, executivo e tem que dizer faz, e isso faz mesmo numa parte, né? coletiva, tá? O cara não pode chegar na coletiva e dizer o seguinte, ó, a gente tirou uns caras aí, porra, convenhamos, né? Os caras não têm a menor condição de jogar. E Não, isso, ele jamais falaria isso. Mas só também é nossa missão pontuar onde é um discurso oficial e onde tem uma verdade. mas eu ia fazer uma intervenção, mas siga. Então, seguindo aqui, mais alguns trechos do que foi dito por Ítalo, tá? Entendeu por quê? Porque se o atleta se apresentar, a gente não tem condição de pagar. Isso é uma questão matemática. Agora, vão ser todos tratados com a verdade e com respeito. Como eu falei para todos ali agora no vestiário. O que é que ele está dizendo com essa frase? Que possivelmente ele responde aí uma pergunta que é a seguinte: precisava realmente anunciar, comunicar esses atletas, já que não foi anunciado oficialmente pelo clube, tá? Então, comunicar esses atletas que eles não deveriam se apresentar, não seria melhor trazê-los para o clube, iniciar os treinamentos, para ver se consegue uma negociação? Por essa fala de Ítalo, Cássio, na hora que chegasse, já estaria contando ali, tá? É O porque eu, medidor para começar um novo salário. O Sport já teria uma dívida imediata com esses jogadores em janeiro. pode até acontecer com outro jogador, Fred, mas a verdade é que esse contato, ele não é com o jogador, é com o staff do jogador. Sim. O clube não conversa, Sérgio Oliveira, pode até posso ter chutado errado, mas assim, em tese não é com o Sérgio Oliveira, é com o empresário de Sérgio Oliveira, é com outra pessoa ligada a Sérgio Oliveira. E o meu ponto é que na hora que eu ia fazer uma intervenção, eu esperei você trazer mais uma parte dessa coletiva, que é que você traz o senso de responsabilidade, uma fala oficial. E é isso que eu tô achando que não bate. Porque a fala oficial é de ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo é ter um cuidado, mas já é liberando. Uma coisa ou outra, assim. É um cuidado até a página 2. Eu não acho que esse cuidado houve. Não sei como é que se faz exatamente assim, mas eu não acho que. Não, a fala dele está correta, de estar resguardando e tal, mas a realidade, com essa frase à parte, a realidade é que alguns jogadores não se representaram, seja porque o clube determinou não representação, ou porque já reincidiu unilateralmente, e sem o caixa, para enxugar o caixa.
essa parte que ele dessa primeira coletiva de Ítalo sobre essa clareza é o que mais importante do que isso é a forma como o esporte vai se comunicar, se possível, caso a caso. Sim. Seguindo, tá, Cássio? Aí, possivelmente, na coletiva, ele foi questionado sobre os contratos que ficam em aberto. E aí ele responde também de forma muito oficial, tá? O esporte precisa cumprir e a gente quer cumprir. Perceba que não tem o vai cumprir, tá? O esporte precisa cumprir e a gente quer cumprir. Agora, a gente precisa, sim, e já montou um grupo jurídico com o financeiro, com o staff que a gente está trazendo, para que a gente rediscuta e renegocie esses contratos. Não acho que nenhum atleta, se não quiser, tem que abrir mão ou dar desconto do que tem a receber. Eles têm um contrato, eles têm o direito. Agora, a gente também vai fazer aquilo da forma que a gente pode. A gente não vai chegar aqui para prometer que vai pagar mês que vem, se a gente não vai conseguir pagar. Tá? Então, ele entra nessa ferida, que são os muitos milhões de reais que o esporte está deixando para lá, tá? De 2026. Muitos, dezenas de milhões de reais que o esporte tem um comprometimento legal de cumprir com esses jogadores e não vai cumprir, tá? Pelo menos até que se chegue a um acordo, e não havendo acordo, até que as vias judiciais, tá, façam com que a cobrança bata na porta do esporte. E lembrando que todas essas dívidas que estão sendo criadas agora não entram mais na recuperação judicial. A recuperação judicial do esporte está fechada, tá? Então, Cássio, vamos trazer a lista. Lembrando que é uma lista extraoficial, tá? Essa lista aqui, ela tem informações que são trazidas de bastidores, com veículos. O esporte, informalmente, Ítalo, algum dirigente do esporte certamente fez confirmações para os jornalistas que divulgaram isso, mas nem todos estão oficialmente confirmados, né, como jogadores que o esporte não tem planos para a temporada 2026, tá? Então, Cássio, a gente vai trazer aqui 10 nomes na lista, tá? Incluindo os que já saíram da forma ideal, que é o caso de Thierry, que tinha contrato com o Sport, mas o Sport fez uma negociação com a Chape. Dessa forma, Thierry sai do Sport, inclusive já se apresentou na Chape e não deixa nenhum problema, digamos assim, contratual para 2026. Além de Thierry, a lista tem João Silva, tá? Cariús, que ao que tudo indica, vai ter um destino, ou seja, não deve entrar na conta do que você precisaria negociar, acionar departamento Quanto menos aí, jurídico. melhor. Isso. Por isso que é essa, entre aspas, pressa na dizer que talvez talvez não precisasse. Essa questão, para mim, é uma questão fundamental. Eu vou ler a lista e entrar um pouco sobre isso, tá? Aqui os dois volantes, Cássio, tá? Que chegaram na temporada passada e tinham contratos, tá? Jogadores com salário, para mim, até condizente com o que o Sport É, deve e pode praticar na Série B, mas aqui eu acho que pesou questão técnica. Lembra aquela fala de Ítalo? veja, Aqui pesou questão não sei técnica. se o salário é condizente, não, tá? Veja, Acho não. Acho que dos valores. não sei se são condizentes com o futebol que eles Então, apresentam. é isso. Não, Eu estou dizendo então. condizente com o que o esporte pagará um titular na Série B. É isso que eu quis dizer. Independentemente de ser Lucas Serem Tal ou eles. Pedro. Não, Isso, certo, isso, isso. ok. É por isso que eu quero dizer. Cássio indiretamente chegou no ponto que eu estou dizendo. Que quem está chegando achou que é muito caro para esses jogadores específicos. E aí vai preferir utilizar esse recurso e direcionar para outros jogadores. Para mim, então, aqui é uma questão técnica. Tá? Porque Lucas Cal e Pedro Augusto são pagáveis dentro da folha. Agora, talvez a avaliação de Ítalo, de Roger, de Matheus, de Cadico, de quem está dentro do esporte, Dos é de que dois, não vale a pena. Tá? assim, se. Porque, assim, não sei se o Sport vai conseguir fazer tudo, mas, por exemplo, dos dois, na dividida ainda. Assim, não é o que o caso, o Sport liberou os dois, né? Mas na dividida, ainda seria Pedro Augusto. Lucas Cal, realmente, assim, eu achei uma decepção. Jogou no pior período possível para jogar, O que é o próprio período Cal, do César o próprio Cal Lucena. também, mas é Eu tô falando de porque. Cal. Não, os dois, mas ele jogou antes também, assim, acho Não, que. Cal foi mais no período de caos. Tá? Pedro Augusto jogou antes, depois Enfim, estava mas machucado no página virada período aí, né? de caos. Tá? Página virada, repito, até algum momento onde, se não tiver um acordo. Oficialmente não é uma página virada, extraoficialmente Isso. sim. Aí aqui, Atêncio, ao que tudo indica, até porque aqui o Sport investiu
12 milhões de reais, tá? Ou sabe-se lá como dizer exatamente o que o Sport investiu. Oficialmente 12 milhões, mas é uma daquelas negociações que envolve grupo de investidores e o Sport paga juros, é um daqueles nós, né, criados É na gestão de arte. Yuri Romão, O nome tá? disso é arte. Então, até isso, Cássio, não deve deixar um passivo, porque o Sport não vai abrir mão do jogador. O Sport também não chegou a esse nível de loucura, tá? Então, se o Sport não conseguir dar um destino a ele, que possivelmente tende a ser o New Old Boys, que já estaria mais adiantado, aí eu acho que o Sport reintegra. O Sport não vai é, 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 romper o contrato de um ativo valorizado, jovem, que o E clube nesse tem. caso, pelo tempo de contrato, porque alguns casos o Sport talvez precise vender, teria que ser forçado a isso, mas pelo tempo de contrato, um empréstimo não seria "Tô tá rasgando dinheiro". Isso. E até sobretudo É uma nessa forma até de tentar recuperá-lo. para quem investiu, né, para esses parceiros aí dessa negociação, de repente uma temporada no Newell's resolve a vida do cara, né. Isso. Sérgio, já mais do que comentado aqui, tá? Um jogador de meio milhão de reais. As matérias do GE assinadas por Camila sempre trazem um valor de 800 mil reais por mês. Como o salário é de 500, imagino que o resto foram negociações relacionadas à luva, tá? E a qualquer coisa do gênero, mas o salário na folha do esporte é de 500 mil reais. É esse valor que a gente vai calcular, porque a gente Certo. está calculando do que tinha sido apresentado como folha, tá? Carlos Alberto, jogador que o Sport também tem um longo contrato. Esse não se apresentou porque disse que não tinha recebido, É, a data, né, a é. nota. Não há nada. Esse é um dos que pode acabar vindo, né, compor o elenco do Sport, mas eu acho que a intenção aqui é o empréstimo, tá? Pablo, Por exemplo, alguns casos, esse não é o caso que a gente tá falando, esse não se aplica ao caso de chegar e, ó, liberado, vai não isso, pode, porque se você fizer isso, você rasgou 15 milhões. não vai fazer. Não tem como. Então, Carlos Alberto, vamos. Embora, detalhe, até a segunda ordem, porque, meu irmão, pra acreditar em qualquer coisa ali é muito difícil. Sim. Mas até a segunda ordem tá quitado, né, Até segunda ordem está quitado com a venda de de Riquelme, né? Riquelme. Pablo, tá? Me surpreendeu um pouco a entrada de Pablo e tem relação com escolhas técnicas, inclusive já a partir da visão do novo treinador, ao que tudo indica, tá? Porque eu acho que o Sport trabalhava pela permanência de Pablo, que já tinha sinalizado até uma possibilidade de redução do seu salário. Mas mesmo considerando a redução e no que se discute internamente de outros jogadores, eu acho que não compensa não. É. Esse aqui, É aquela lógica que a gente falou até no último programa, acho que esse é o segundo programa que a gente aborda esse elenco do esporte, já nessa nova sim, fase, e que assim, Pablo, Colo e quem era e paciência, Paciência, 1 milhão de reais, pô. mais, né? Sim, mais Eu de um tenho milhão. dito 1 milhão, eu vinha dizendo 1 milhão para não ser tão Mas preciso. é mais de 1 milhão, É né. 1 milhão e 200 mil, Assim, mais um pouquinho. É um então, não absurdo. dá, não dá. É um. E aí eu digo isso, Cássio, porque eu vi Mas o circulando. absurdo é o próximo. Eu vi circulando essa notícia, né, de quanto Colo Ramírez recebia no Sport. É realmente isso, mais de 400 mil reais. Tá? Os três jogadores, os três atacantes recebiam mais de 400 mil. E por muitas vezes eu falei que Pablo tinha um salário menor. E a informação que eu tinha não bateu. Tá? Eu tinha duas informações. Colo Ramírez, fala. Não, eu tinha duas informações de salários ali ao longo de 25 que não bateram. Eu tinha informação que Pedro Augusto ganhava muito mais do que ganha, Isso. tá? E que Pablo ganhava muito menos do que ganha. Ficou um pelo outro na folha, tá? No Mas caso de Colo Ramírez é um negócio inacreditável. porque ele chega com a campanha já afundada. Sim, Quando ele é contratado, apesar dos números dele, do jogador, mas ele é contratado como reserva, em nenhum momento ele foi contratado para o Sport e trouxe um 9 agora, em nenhum momento, ou seja, foi o reserva. Então, assim, considerando, na hora que você considera a campanha do Sport, no momento que ele foi contratado, e a função que ele exerceria no elenco, ele chegou para ser mais uma tentativa, ele chegou para ser uma tentativa no ataque, só isso. Assim, o tamanho do volume investido, assim, é de uma irresponsabilidade, meu irmão. Assim, é é de uma irresponsabilidade, é impressionante. aí volta aquele negócio, é difícil falar, é difícil falar e manter a educação, assim, meu irmão. É. Ou a. Então, Não é nem só a educação, a responsabilidade. a É. responsabilidade minha mesmo, porque assim, assim, não tem muito o que dizer não, assim, é uma pessoa, a pessoa os abnegados que fizeram o esporte, eu até escrevi sobre isso hoje.
Daqui a algum tempo, porque sempre aconteceu, daqui a um tempo vão dar dando pitaco. Vão sumir, todo mundo mergulha quando isso acontece, todo mundo mergulha. Aí daqui a algum tempo, alguém, ó, sei lá, algum repórter, algum rádio, alguém pergunta e dá uma opinião sobre isso, sobre aquilo, e por aí vai, e vai voltando, meu irmão. Mas nesse caso, assim, pelo menos especificamente sobre o esporte, que as pessoas lembrem. Porque, assim, foi a maior cavada de buraco que eu já vi. E olha que a Griezmann já cavou muito na Ilha do Retiro. Mas essa aqui, a contratação de Colo, pelo valor acordado e pelo perfil que ele estava chegando na competição, Fred, é tipo, a galera escolheu queimar dinheiro. Só, como é que a gente queima dinheiro aqui? Ainda tem um pouquinho, tem. Como é que queima? Só, contrata um cara que não vai usar por esse valor e pronto. Porque assim, é inacreditável. Enfim, mas ele indo pro Newell's Old Boys, aí fica ou sendo uma grande coincidência com a Têncio, ou sendo contrapeso de um ou de outro, não sei, mas enfim. Talvez seja um bom negócio. Sim, sim. Porque, primeiro, é um Tem clube. contrato até o meio do ano com o esporte só. É, Não é até o fim do ano. mas, meu irmão, mas é vezes 6. O que ele ganha vezes 6 é chato. Mas ele com a Têncio, nesse caso, no caso de Colo, seria para não pagar. Sim, Não é? sim. Você abriria mão. E de Atencio para tentar recuperar o jogador, porque o contrato é longo. E o Newell's Old Boys, ainda que dentro do campeonato argentino, quem tá dando mais trabalho em Rosário é o outro, é o Rosário Central. Mas sem dúvida alguma é um clube com força para, dentro do cenário argentino, você poder valorizar o jogador de alguma forma. Isso no caso de Atencio, e do outro, de ter potencial de bancar um contrato tipo o caso de Colo Ramírez. Assim, saindo, acontece. Torcedor do esporte vale até torcer para esse negócio pra se desenrolar logo, porque né, quanto mais rápido resolver isso aqui, Fred, menos a chance de ser mais um jogador nessa possível fila de um problema judicial mais à frente. Perfeito, Cássio. Eu vou fazer o seguinte, tá? Nessa nossa arte. Eu vou mudar um pouquinho aqui a cor de Carlos Alberto, Cássio, porque eu vou deixar Carlos Alberto como uma dúvida, tá? Nessa lista aqui. Porque, queira ou não, a informação oficial é de que ele não se representou porque não foi avisado, tá? E aí, sendo assim, eu vou deixar uma incógnita, porque, ao contrário dos outros, não teve ninguém Não, de forma oficial disse que foi um problema, que Isso. não foi um problema. Mas ficou muito. Mas independentemente disso, nesse caso, e aí, sendo a informação oficial, o esporte. Detalhe, a informação que o esporte colocou no site Sim, dele, né? sim, sim. Assim, colocou que quitou o Carlos Alberto. Então, assim, vamos. Assim, eu não acredito porque os caras deram muito motivo para não acreditar. Mas, na hora que mudou a gestão, disse: ó, aquilo tá correto mesmo. Beleza, vamos jogar, vamos em cima da linha, disse: tá Isso. correto, o esporte quitou. Se quitou Carlos Alberto, o problema Carlos Alberto aqui é o salário dele e o tempo de contrato. Sim. Porém, a partir de agora, não é mais retorno de um investimento. Sim. Veja, já perdeu um jogador, perdeu o Riquelme para pagar essa conta, Sim. certo? É Sim. aceitar esse fumo. Mas podia ser maior, mas já assim, já aceitou. Tá quitado. Se tá quitado, significa que, em tese, você não precisa vender por 15 para recuperar o que tirou. Sim. É pensar assim, o quanto esse cara vai pesar no clube? Vai pesar uma âncora. Vai pesar. E poder tirar um mínimo. É um pouco como foi Rivera. Vendeu por Sim, 17. claro. Desculpa, comprou por 17. Um ano depois, jogador que se tivesse. O Sport tivesse feito uma campanha, isso aqui melhor. Teria valorizado. Mas mesmo do jeito que foi, vendeu por 14. Carlos Alberto pode ser a mesma coisa. Claro. O problema é que Carlos Alberto Rivera foi comprado dentro da realidade de mercado de Rivera. E Carlos Alberto foi comprado completamente fora da Claro, realidade de Carlos mas Alberto. o meu ponto é: esse fumo já foi. Sim, é Mas, porque eu mas, acho mas o. difícil que alguém pague 10, por Não, então, exemplo. mas o meu ponto é o seguinte: é aceitar o fumo. Rivera não está quitado. Sim. Quando você vende Rivera, é justamente porque o Sport não vai ter condição de pagar Sim. Rivera e o outro clube, Pachuca do México, assume essa questão. No caso de Carlos Alberto, não existe essa Se chegar a questão. 5 aqui, tá bom É demais. exato, não Pronto. existe essa questão. Vamos falar o bom português. Tá Se chegar entendendo? a 5 aqui. Ou então, mas tá entendendo? Não Sim, existe. Não, sim. ó, Tá. o de Rivera foi, ó, não vai ter como pagar. E aí, ó, o outro tá dizendo que paga. Resolveu. Nesse caso, tá quitado. Eu só fiz esse ajuste aqui de mudar a cor de Carlos Alberto para a gente ter um critério aqui, Cássio, que é o seguinte. Aqui, pelo menos, um veículo de comunicação importante, né, aqui do nosso estado, trouxe a informação de que esses nomes não estariam. Carlos Alberto não foi. Carlos Alberto foi quase que uma entregada do esporte no processo na hora que, oficialmente, não foi avisado que teria que se representar nesse dia. Coincidência ou não, o único caso que faria sentido ele seria o de Atencio, que é justamente o quê? Um que é do clube. Sim. Ou seja, o resto a galera realmente já, meu irmão.
liberou. Então, Mas nesse caso, como é ter ligação com o clube? Não, pô, isso aqui estava avisado, aí é, faz um pano de então queijo. eu vou fazer um ajuste aqui em relação só ao nome de Carlos Alberto nessa lista aqui, mas para bons entendedores, meias explicações bastam, tá? Aí, Cássio, 5. na hora. Aí, Cássio, eu fiz aqui uma conta, tá? Que não é uma conta precisa, vou deixar muito claro. Eu, Ajuda 5. eu não sei o salário de todos esses jogadores Claro. e muito menos daqueles que saíram. A gente tem uma outra lista ali no canto da tela que são jogadores que saíram realmente por não ter contrato. Mas eu diria que eu sei o salário aqui de 60% a 70%, Cássio, e tenho uma ideia dos outros, e calculo que nesse bloco daqui dos jogadores com contrato, esse corte um tanto quanto estranho ou arriscado que o esporte está fazendo, considerando o futuro próximo, o esporte economiza mensalmente 3 milhões de reais, tá, Cássio? Na outra lista, que é a lista com Gabriel, Lucas Cunha, Só que Derlan, 3 é só da esquerda. três só do lado esquerdo. Na Ok. outra lista, com Gabriel, Lucas Cunha, Derlan, Kevson, Luan Cândido, Hereda, Johan, Léo Pereira, Derek, Paciência, eu diria que o esporte economiza mais uns 2 milhões de reais, tá? Talvez um pouquinho menos aqui naquela lista dos que saíram sem contrato e um pouquinho mais aqui. O meu, Seria uma redução imediata de 5 milhões daquela folha de 6 milhões e meio, tá? Mas não significa que pronto, agora a folha é 1,5, estamos prontos para a temporada. Não é isso, porque tem os que estão voltando, como o Gustavo Coutinho, que tem um salário considerável, tá? Tem outros jogadores que compõem a lista, além dos reforços, porque a gente está falando de uma saída aqui Coutinho já de. mesmo, Coutinho É, deixa uns zeros aí. isso. A gente já está falando uma lista aqui de 20 jogadores. Nessa nossa tela aqui tem 20 nomes, tá? 20 Eu nomes. só acho que esses 5 milhões, desculpa galera se eu estiver sendo prolixo em alguns momentos, mas é realmente assim para esses 5 milhões talvez seja uma abertura em janeiro, em fevereiro, em março. Mas assim, se fosse tudo certinho, resolveu tudo certinho, liberou isso. O esporte não está liberando, o esporte está forçando a barra para abrir esse espaço. Uma parte saindo, ainda que possivelmente com muitos salários atrasados, ou seja, Sim. pode ser uma O coisa. próprio Lucas Cal Isso, tem a notícia que ele não teria recebido nada, né? 600 mil seria o Isso. valor, né? E nesse 3 caso, meses de salário. 3 meses. Não, 600 mil seria O, é o que está se faltando, refere a 3 meses de certo? salário. Ele ganha 200 mil. Ok. E nesse caso, gente que teria pelo menos mais um ano de contrato. João Silva, se eu não me engano, são 2. Sim. E Até assim, e 27, se né? você libera esses jogadores, assim, o cara, em algum momento, o cara pode ganhar todo o restante do contrato. Então, essa é ficar atento para, de repente, veja, quem está fazendo é a nova direção. Não tendo outra solução, beleza. Mas para que, de repente, ninguém diga daqui a algum tempo quem fez isso. Seja qual for o motivo. Mas essa está sendo é uma escolha arriscada. Assim, tomara que era bom que tivesse outra, assim, o esporte não tá conseguindo encontrar outra, realmente talvez não esteja, mas a que ele tá tomando é uma que todas as vezes que eu vi algo parecido, a bola de neve foi gigantesca É. depois. Eu vou me ater só a um ponto. Eu concordo com a linha de Cássio. Acho que o caminho que o esporte está fazendo, ele é um caminho de alto risco, mas eu acho que uma parte desse caminho é necessário, tá? Me surpreendeu o volume, tá? A Eu quantidade de também faz tempo jogadores também que eu não via é, um negócio. que o esporte está indo para essa linha. O que eu questiono muito, e até tentei fazer esse questionamento mais oficial e ter as respostas, tentar entender o que está acontecendo, até o início dessa gravação, não tinha conseguido evoluir numa conversa nesse sentido para tentar entender essa lógica, tá? Que me incomoda é a seguinte. Eu sempre acho, Cássio, que quando você faz uma espécie de lista de dispensa, ainda que oficialmente o esporte não tenha feito, eu estou repetindo isso para que ninguém nos acuse de estar fazendo comentários sobre uma realidade que não é oficial. Ok, o esporte não fez uma lista de dispensa e colocou na parede da Ilha do Retiro essa lista de dispensa. Mas tá na Mas entrelinha jogadores foram total. comunicados para Isso. não se representar. O próprio Ítalo trouxe isso na coletiva. Eu sempre acho, Cássio, que quando você faz isso, você está desvalorizando esses jogadores. E quando você está desvalorizando esses jogadores, um clube que se interessaria em pagar X para Pedro Augusto, ele vai dizer: não, vou pagar não. Vou tentar esperar aqui que o esporte pague 50% do salário, que o esporte pague 25% do salário que seja. Por quê? Porque o cara já sabe o seguinte: Pedro Augusto tem garantido por contrato, por lei,
200 e tantos mil reais, seja lá quanto for o salário dele, por um ano, com 13º, com férias, com tudo que a nossa Constituição garante ao trabalhador. Então, na hora se Pedro Augusto for negociar com o Operário, por exemplo, ou com Goiás, Criciúma, e vai dizer assim, ó, chega pro empresário dele e diz, ó, eu ofereço aqui 150. Vê se o Sport paga lá os outros 50. Aí vai chegar a faca no pescoço do Sport, pode vai dizer, não, ok. Talvez se o Sport tivesse colocando o Pedro Augusto em campo, trabalhando, fazendo a preparação com o elenco, e um Criciúma quisesse, talvez o Criciúma precisasse pagar os 200. Por que o Sport então desvaloriza seus ativos? Porque esses aqui são ativos. Os que têm contrato até 26 são ativos. Por que o Sport desvaloriza esses ativos? Para mim, está naquele trechinho de resposta de Ítalo. Para não ter que pagar a folha de janeiro para eles. Para já não pagar mais nenhum centavo para eles. E para abrir espaço no elenco. Tá? Eu só consigo enxergar essa resposta como algo factível e minimamente plausível, tá? E coerente. Outra questão é entender que esses caras já não têm esse valor. E aí já não tem muito o que ser feito. Que ninguém vai chegar e oferecer o que Lucas Cal ganha no esporte, o que Pablo ganha no esporte. Uma espécie assim, meu irmão, já está perdido. Já está perdido. Tá? Agora, eu acho que o esporte perde poder de negociação. Eu vou dar um exemplo aqui, Cássio. Ao que tudo indica, Anselmo Ramon não deve integrar o plano A do Goiás para 2026. A gente viu alguma notícia de que Anselmo Ramon está fora dos planos do Goiás, oficialmente, ou extraoficialmente, a gente não viu. Mas fica aquele rumor de que dificilmente o Goiás pode colocar para negociar, mas em tese conta com ele. Que é um pouco do que talvez seja Carlos Alberto, que eu acabei incluindo aqui e depois fiz essa separação. Tá? Então, eu fico com uma dúvida sobre esse procedimento de você ter uma espécie do que poderia se chamar antigamente de lista de dispensa. Tá? O GE fez uma matéria chamando de barca. Tá? O GE citou 18 jogadores. O GE não cita Carlos Alberto É uma e não expressão cita Lucas comum Cal. do jornalismo esportivo em situações desse tipo e que o esporte colocou seus jogadores, deixou seus jogadores suscetíveis a isso no momento em que ele foi por esse caminho. Isso. E eu acho que esse caminho é um termo que acaba sendo pejorativo. Né? O jogador que está indo numa dispensa, que é noticiado no GE, um site de maior site do país, tá? E é tratado como barca. Tá? Não que o jogador esteja na barca, aquela, aquela o outro uso de barca, né? Que o cara no Sim. álcool, na farra, não é isso, mas na barca de dispensa, Barca né? dispensa. A gente vai avançar aqui para os slides de quem se representou e de quem o esporte ainda espera, tá? Essa contar com esses jogadores para o ano que vem, tá? 12 jogadores se representaram. Não significa que os 12 estão nos planos do esporte, tá? Kaique França, acho que é até importante marcar essa representação de Kaique França, porque foi um jogador que tinha propostas, tá? Assim como o Cariús, por exemplo, e o Sport liberou o Cariús e reteve Kaique França. O Sport tem uma certa preocupação com o goleiro. Tá? Adriano, que é o terceiro goleiro, deve seguir nessa condição. Matheus Alexandre, lateral direito. Ramon, zagueiro. Zé Lucas, volante. Pedro Martins, dos emprestados que o Sport conta, foi o único que reapareceu, tá? Que se representou. Pedro Martins, que estava no elenco da Chape, tá? Que subiu, foi titular em um número pequeno de jogos, mas foi acionado em um número significativo de partidas. Tá? Adriel terminou o ano jogando no esporte. Sendo mais do Isso. que se esperava, inclusive. Luciano, eu queria nem lembrar que ele existia. Tá? Barleta, assim como Kaique França, jogador que recebeu proposta, mas tem um Luciano, valor de mercado. mas só, de vez em quando, eu até vi um comentário no YouTube, de vez em quando a gente fala, no nosso YouTube, que a gente fala como todo mundo tivesse ciente. E eu até concordei. Esse ponto talvez seja um. Luciano, é o cara. Que Luciano, meu Deus? Esse menino, o Sport contratou na Série B de 2024. Ainda ali com o Guto Ferreira, que o Guto Ferreira bota ele pra Não jogar. foi Guto que trouxe, mas Não, Guto que coloca ele para mas coloca jogar. ele pra jogar, uma calamidade e tal.
foi emprestado, foi bater no Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul, não ajudou lá, mas o contrato, quando o Sport contratou junto ao Red Bull Bragantino, foi um contrato muito longo. Assim, esses contratos que só que a gestão anterior cansou de fazer, contratos assim, intermináveis, assim, Isso. e pronto, aí tá aí, Ele representado. veio com Vini Farias. Foi a É, foi, mesma. a janela, né? Foi a Foi a janela. mini janela Meu ali. O Deus do Sport céu. trouxe Foi uma toca, né? Luciano e Vini Farias, tá? Barleta, Zé Roberto, né, que tá machucado, deve estar 8 meses, voltando, né? a lesão no joelho Voltando gravíssima, agora a fazer a parte da preparação física. E Dieguinho, atacante, que, volta de empréstimo, que era um da base que sub-20. também não será utilizado, tá? Aqui eu acho que Dieguinho, Luciano não devem ser jogadores utilizados. Adriel deve Adriel deve compor o ficar elenco, né? porque os volantes vão sair e, pela fala, o sub-20 vai começar estreando e já foi utilizado, querendo ou não, É. mesmo jogando mal, mas entrou na Série A. Então eu imagino que na falta de volantes, Adriel deverá ser uma peça nessa largada do estadual. Vamos a jogadores Uma das. que ainda são esperados, tá? Mesmo a gente sabendo que alguns devem ter outras negociações. Thiago Couto, tá? É um jogador que tem contrato com o Sport. Ah, quer ficar no Vitória, quer ir pro Vitória de todo jeito. Algo tem que ser Não, negociado. como todo mundo, como Baralhas foi pro Vitória, como Eric foi pro Isso, Vitória, assim, como é o ritmo normal. Detalhe, eu tô dando 2 exemplos que o Vitória tá perto de fechar com Baralhas e fechou com Eric, né? A gente tava isso. gravando e não tinha Precisou anunciado. investir, tá? 7 milhões em um, que foi o que o Vitória Baralhas gastou talvez em seja até Eric. mais caro, mas esse não tá fechado ainda. Fala-se em torno de 10 milhões para Baralhas e tem a multa. Mateuzinho 3, É, 3,3 milhões. a multa já foi um contratado, né? Um jogador, o Mateuzinho, no caso, lateral Lateral direito, direito. que o Vitória trouxe. Então, o Thiago Couto, ou o Vitória faz a aquisição do jogador, pagando, ou vai para negociação de atletas. Porém, os principais ativos ali que o Vitória tinha para esse tipo de negociação, se não for a volta de Gabriel goleiro, tá? Se não for que estava naquela lista anterior, se não for a volta de Gabriel, com o Vitória pagando parte significativa do salário, porque Gabriel ganha 400 mil, o contrato dele com Aí o vai ser Vitória, difícil. e como o Vitória pagava, né? Então, se o Vitória não retomar uma negociação com o esporte de troca, de refazer os empréstimos dos dois goleiros ou envolver outros jogadores, tá? Algo vai ter que ser feito, ele tem que se representar, tá? A Ju, zagueiro, o Atlético fez uma proposta ridícula de 600 mil reais Mas ainda tem 2 dias, né? e foi recusada pelo esporte. O Atlético tem 2 dias para Eu exercer. cheguei a ver, eu cheguei a ver uma informação de que no caso de Vitor Gabriel, que seria até 31 de janeiro. Mas Não, não Pedro, é calma. isso. Mas Pedro Maranhão, repórter da 45, ele reafirmou que os 2 casos Isso. vão até 31 de dezembro. O Então, que, que é assim, que é o que faz mais sentido, inclusive. Mas só para dizer porque teve essa questão, sim. que aí, pô, mudaria bastante a história. Mas segundo Pedro, seria até 31 de dezembro. Assim, o cara pode pagar até perto da hora de fechar, tem problema, mas faltam apenas 2 dias. Isso. Vitor Gabriel tá nessa outra lista aqui de baixo, em laranja, porque são jogadores que têm contrato e que o esporte já não conta com eles por sinalizações, Do staff, é, ou seja, sinalizações que chegam, tá? o Internacional O Internacional deve. ele já está treinando, ele é considerado, E faz. E ele já assim, se representou no Inter, tá? o, e- o Flamengo acabou de comprar Vitão do Internacional, do Sim. zagueiro. Então, assim, E prometeu pagar em 4 dias. vai pagar, e uma parte, a outra é uma dívida que o Inter tinha com o Flamengo sobre o Thiago Maia. Então vai entrar uma grana ali. O Inter tem outras pendências naturalmente, mas é aquela coisa, de repente entra aqui, um jogador vai suprir vai cobrir uma lacuna ali e resolve. É uma parte pequena do que ele vai receber. Então, com considerando as últimas informações, eu diria até que o dia de Vitor Gabriel vem da ponte do Flamengo-Inter, É, Inter-Sport. é o que deve acontecer, o Inter deve Mas tem pagar 2 dias. isso. A questão da diferença do contrato é porque o contrato de 2025 era até janeiro, para poder incluir a Copa São Paulo. Quando se prolongou para 2026, foi até dezembro só, tá? Então a Ju fica nessa expectativa, o Atlético tem o poder de exercer o direito de compra, mas o Sport já informou, inclusive, que os dois jogadores, tanto o Vitor Gabriel quanto a Ju, se não chegar 100% do dinheiro, pagamento à vista, os jogadores retornam ao Sport, tá? E aí o Inter que tente de alguma forma, se não for pagar à vista, negociar isso com o Sport, tá? Filipinho, lateral esquerdo, vai se apresentar, tá? Possivelmente depois do dia 31, assim como Fábio Matheus e Mateuzinho, tá? Gustavo Coutinho também. Então, Filipinho, Fábio Matheus, Mateuzinho e Gustavo Coutinho. Gustavo Maia também acho que vai acabar se reapresentando
E Romarinho, Talvez, é, talvez até ajudasse. Romarinho e Lucas Lima, eles podem acabar saindo dessa lista para ir para a lista dos que o Sport vai abrir mão e Olha, depois ver como é que paga, no caso de porque Romarinho, estão em é, negociação financeira, né? mas De redução salarial. no caso de Romarinho, é, é aquisição. Eu não sei nem como é que fica um broker desse, que eu acho que é uma parte do Fortaleza. O Sport não pode liberar e o Fortaleza ser uma outra parte prejudicada, tipo, no jogador que você de repente abriu mão. Então, é isso que eu tô. Meu irmão, eu vou bater nessa tecla demais, assim. Não pode ser desse jeito, não, pô. Assim, se for desse jeito aí, é uma catástrofe. Eu acho o seguinte, tá? É, Lucas Lima apresentou a proposta Porque de. se fosse desse jeito, todo mundo faria. É, Se fosse simplesmente eu não quero pagar e pronto, todo mundo é. faria isso. Não... Lucas Lima apresentou uma proposta de redução salarial. O clube precisa fazer uma contraproposta. Mas eu acho que com a quantidade de gente que a gente já trouxe aqui, Cássio, que está saindo, já chega no momento que você ainda não falou, não vai dar para trazer reforços acima de 200 mil e tal. Veja, o esporte não pode se descaracterizar por completo e nem se fragilizar por tão pouco. Então eu acho que Lucas Lima é um jogador estratégico, fundamental, eu diria, fundamental. Quem viu a Série B de 2024 sabe como ele foi fundamental. Foi um dos poucos que se salvaram na Série A de 2025. E eu acho que o esporte precisa ter uma certa responsabilidade técnica também, tá? Eu não vou assinar aqui embaixo, Cássio claramente não assina, de que o que está sendo feito com responsabilidade. Eu não vou assinar embaixo. Eu não sei se o que está sendo feito com responsabilidade. Mas eu acho que manter Lucas Lima é quase que um passo decisivo para que tudo isso faça algum sentido. Para que tudo isso faça algum sentido. Eu vou trazer o nosso campinho do elenco, tá? Que aqui nesse campinho a gente só tira os jogadores, Cássio, do campinho quando há uma sinalização oficial da saída. Então esse aqui não é o nosso campinho clássico. Eu estou fazendo aqui baseado com o que foi dito nesse próprio programa, tá? A gente tem o nosso campinho aqui, ó. Vou até colocar ele na tela, repleto ainda, com Sérgio Oliveira, com Atêncio, tá? Mas eu vou trabalhar com a informação extraoficial do que fica do elenco do esporte, tá? Veja, alguns ainda mantêm o Everton, que queira ou não está naquela lista, tá? Vamos considerar que não está aqui, mas vamos considerar que Carlos Alberto poderia estar. Aqui, Cássio, eu trouxe esse campinho só para mostrar o seguinte: existe um esboço de time titular. E eu mandei esse esboço hoje para uma pessoa que está dentro ali da lógica do futebol do esporte. Eu perguntei: esse esboço de time titular, é, ele permanece? Ele é real? É com isso que se trabalha, tá? Obviamente, time titular, considerando A segunda rodada. não só isso, os que aqui estão, sem contar os reforços que vão Claro, claro, chegar, claro. tal, ou qualquer mudança. Ali, Só obrigado, porque a primeira é, rodada é o sub-20, né? a lista que eu mandei, tá? Eu vou até ajustar aqui, porque está com 2 Thiago Couto, vou colocar um Adriano aqui no caso. A lista que eu mandei tinha os seguintes nomes, tá, Cássio? O que seriam os 11 titulares? Kaique França, Matheus Alexandre, já que Everton sinaliza que não vai ficar, Aju, Ramon e Filipinho, tá? Zé Lucas, Fábio Matheus, À Lucas frente de Lima. Pedro Martins. Sim. Eu não tô, porque eu só deixo em azul quem se apresentou. Entendi. Fábio Matheus, Lucas Lima, tá? Mateuzinho, Barleta e Gustavo Coutinho. Daí, por exemplo, isso é o inicial. Mateuzinho é só até o meio do ano. Então, assim, Até o meio do veja, isso ano. aqui é muita. Primeiro, além de estar uma escalação assim, no limite do limite, perder um jogador já fica sem banco, mas de saída, eu acho que todo mundo teria até dezembro, menos Mateuzinho. Mateuzinho. Isso. Então, esse é o desenho, tá? Esses 11 tem jogo. Esses 11 tem jogo. É um time. Lembrando que a janela, tipo, Mateuzinho é até o meio do ano
E a reposição tem que vir até março, porque Sim. a janela acaba logo, depois fica muito tempo até ter a outra janela na segunda É, divisão. na reabertura da Copa, então daria, Cássio, Mas é no porque segundo semestre, mas assim. é justamente nesse caso de Mateuzinho daria, Pô, mas aí porque tu tá ele considerando vai até a mas Copa, tu tá considerando que a peça chega. durante a Copa. Não, não, que é quadrado, quadrado. A peça chega Ah, não, e a sim. Não, não, engrenagem veja só, Cássio, veja só. Os reforços têm que vir, sejam baratos, baratíssimos. O porque, tá Sport tem que ligado? Tem trazer porque jogador, o cara tem que claro, ser claro, testado. claro. Vamos considerar que ali poderia ter Carlos Alberto e o próprio Gustavo Maia. Mas mesmo assim, jogadores são esperados. Veja só. Uma coisa que eu até concluo minha parte nesse vídeo com isso, Cássio. Uma coisa que foi muito maior do que se esperava é que Ítalo foi intervencionista. Mas aí precisava, né? É. Se ele for intervencionista, ele vai continuar sendo. Ou seja, vão chegar jogadores. Não, tudo Eu bem. imaginava, tá? A base do elenco, isso aqui já foi. Aí tem um time aí, uma espinha dorsal ali no É. limite, Eu vai imaginava que chegar. a gente teria mais uns 4 jogadores aqui, pelo menos. Tá muito enxuto, né? Daquela lista de saída, tá? Eu imaginava, por exemplo, que Pedro Augusto ficaria. Era um jogador que eu imaginava que ficaria. Então, eu contava com Pedro Augusto aqui. Eu achava que o Sport não ia para a loucura de bancar, matar no peito a saída de Sérgio e Atêncio. Então, eu imaginava que um deles ficaria aqui. Então, coloque 2 aí na conta, tá? Eu acho que eu tô falando 4 ou 5, mas acho que só são 2 que eu imaginava a mais aqui, tá? Só são esses 2 mesmo que eu imaginava que poderiam ficar. Ah, não, eu achava que Pablo ficaria também. 3, tá? O que é que eu imaginava? Eu imaginava que Pedro Augusto, ou Sérgio ou Atêncio, Pablo. Ah, João Silva também não imaginava que o Sport ia ligar o foda-se e pronto, tá? Então, são mais ou menos os 4 que eu falei, né? João Silva, um dos, um dos estrangeiros no meio, tá? Pedro Augusto e Pablo. É isso. Esse desenho era o desenho que eu tinha. Vou fazer um convite aqui para todos vocês que assistiram esse vídeo a ficar atualizando ou assina logo o nosso canal e ativa as notificações, porque aí você recebe uma mensagem quando tiver um vídeo novo. Por quê? Porque todos os dias a gente grava uma edição de um programa chamado Mercado, em que a gente traz as atualizações de todos os times que a gente acompanha mais de perto. Esse vídeo está sendo gravado, tá? No dia 29 de dezembro e vai ter ainda, a gente ainda vai gravar aqui hoje, porque a gente grava à noite, né? Porque o mercado ele é constante. A gente vai trazer atualizações do mercado. E o que é que a gente não trouxe aqui? Especulação de reforços. Essas especulações vêm dentro do mercado, que é o Isso. programa que a gente reserva para tudo que é especulado. Ele ficaria muito. Ele tomaria uma parte considerável do mercado, porque, como a gente não gravou domingo, as coisas estão acontecendo desde Isso. domingo para segunda-feira, acabou sendo. Tipo, uma mudança muito drástica. O cara que pegou Muito drástico. do último vídeo para esse do esporte é uma coisa completamente diferente. É, muito drástico. Né? Eu citei aqui esses 4 ou 5 nomes que não faz a diferença. Porque foi aí 25% a mais do que eu esperava de mudanças, tá? Então é isso, galera. Aqui embaixo do nosso vídeo tem um lugar para você clicar. Seja membro, tá? Se você quiser dar um apoio aí ainda maior para o nosso trabalho na temporada 2026. Se você se tornar membro, você passa a contribuir diretamente, decisivamente, para que a gente tenha uma renda mensal, tá, mais estável e assim a gente possa fazer, tá, os investimentos necessários em qualidade, em equipe, tudo aquilo que a gente preza muito e traz para vocês. Eu vi, Cássio, um torcedor, um espectador nosso, que ele falou: "Pô, vocês não estão fazendo tantas lives e eu sempre contribuía com superchat, é importante". Em 2026 vão ter as lives? Vamos ter as lives em 2026. A redução das lives no final do ano é porque, primeiro, só temos eu, Cássio, Celso aqui, basicamente, né? E, pô, claro que nossos colaboradores é, é, estão disponíveis, mas não é tão fácil. Eu tentei esse final de semana, um pode às 10 da noite, né? Todo mundo, pô, claro, tá com a família, tá, pô, com fraternizações, então a gente entende uma restrição maior, a gente tá fazendo menos lives, mas, pô, os caras que contribuem sempre com superchat, vira membro, tá? É o preço de um superchat que você deixaria lá, tá? E você dá uma força maior pra gente, tá? Então é isso. Agradecemos muito mais uma vez a você que assistiu esse vídeo do começo ao fim, tá? Acho muito difícil, mas se você não nos conhece, eu sou Fred Figueroa, gravei aqui com o Cássio Zirpoli, a direção
no nosso estúdio de João Trigueiro. A edição hoje foi de Gabriel Costa, tá? Nós somos o 45 Minutos. É uma honra e uma responsabilidade levar conteúdos até vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.